Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, escrito por Ransom Riggs. O primeiro de 3 livros, para variar, direcionado ao público jovem adulto. Para variar, está conquistando fãs ao redor do mundo inteiro. Inclusive já tem até uma adaptação cinematográfica pronta para estrear em breve. E olha que legal essa capa. Eu adorei essa foto da capa. Eu achei muito legal o título, ele tem uma sonoridade bem bacana. Toda a narrativa desse livro é baseada nessas fotos. No final do livro tem um texto explicando que todas as fotos que ilustram a história são fotos antigas mesmo. Isso alimentou minha curiosidade. E conforme eu esperava quando eu comecei a ler esse livro, o autor, de uma forma coerente, cria uma narrativa para conectar todas essas imagens. Algumas das fotos são até bem bizarras. E para criar alguma coerência para essas imagens, o autor disse o quê? Que existem crianças diferentonas, normalmente falando, peculiares. O protagonista dessa história se chama Jacob, ele é um garoto de 15, 16 anos e durante a infância dele, ele desenvolveu uma relação muito próxima com o avô dele. Essas fotos bizarras e diferentonas pertencem ao avô do Jacob. E durante a infância, Jacob ficou encantado com essas imagens e com as histórias que o avô dele contava a respeito delas. Com o passar dos anos, os adultos da convivência comum de Jacob explicou para ele que não, que as histórias que o avô dele conta não eram bem assim, são metáforas. E nisso a mística que o Jacob criou ao redor do avô foi se desconstruindo aos poucos à medida que ele foi crescendo. Quando ele chegou aos 15, 16 anos, acontece algo trágico e o avô de Jacob morre, e aí começa o conflito psicológico do protagonista, reconstruir o mito que ele criou durante a infância a respeito do avô, ou destruir de vez o pedestal onde ele colocou o avô dele. E é assim que se inicia essa aventura. O que eu acabei de descrever são grandes qualidades deste livro, mas ele também tem pequenas coisas que me incomodaram um pouco, que é o fato do narrador esticar um pouco a história para justificar a existência de 3 livros, justamente por causa dessa mania de se lançar trilogias. E apesar de enrolar um pouco, ter uns 2 ou 3 capítulos que realmente não eram tão necessários, é um livro gostoso para se ler e eu recomendo justamente para jovens adultos. Eu acho que quem está por volta dos 16 ou até os 20 anos vai se divertir muito com esse livro. E se você é que nem eu, uma criança grande, também dá para aproveitar bem. Você já começou a ler a trilogia da Senhorita Peregrine? Me conta aqui nos comentários, me dá um joinha, por favor, não custa nada. Se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada por me assistir e até a próxima!